Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de prática de ensino, modelagem matemática e resolução de problemas. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a modelagem matemática. Nas aulas anteriores, nós já conversamos, sobre a resolução de problemas, então hoje, como uma outra possibilidade de encaminhar as nossas experiências, de conduzir o nosso fazer docente e possibilitar aí diferentes formas de aprendizagem para os nossos alunos, colocando-os num papel ativo nesse processo, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre modelagem matemática, tá bom? Vocês já tiveram a oportunidade aí de estar visualizando, estudando por meio das nossas aulas conceituais, e hoje estamos aqui para gravar essa aula de modelagem matemática, tá bom? Na nossa aula de hoje, nós temos uma convidada especial, que é a professora Bárbara. Vou convidar a professora Bárbara aqui para conversar conosco. Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem, Wellington? Tudo bem, seja bem-vinda às nossas atividades formativas do curso de licenciatura em matemática da Unicesumar. Professora Bárbara é professora da Universidade Federal do Paraná, do campus avançado de Jandaia do Sul, pesquisadora da área de modelagem matemática e está aqui para conversar conosco nessa aula e contribuir com o nosso processo formativo. Professora, seja bem-vinda, fique à vontade, a casa é sua e de fato mas nós estamos aqui virtualmente para conversar, para dialogar sobre a modelagem matemática. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Wellington. Eu quem agradeço o convite para compartilhar um pouco das práticas, do que a gente vem estudando e pesquisando sobre modelagem matemática nos últimos anos. Agradeço também pela oportunidade de poder dialogar nesse momento em que nós precisamos ficar nas nossas casas, e conversar com outras pessoas, que é sempre bacana, Espero que a gente possa ter esse feedback, mesmo sendo um momento de gravação disponibilizado apenas no momento posterior, mas que a gente possa estabelecer esse diálogo, ter esse feedback para que a gente possa negociar um pouquinho sobre modelagem matemática na sala de aula. Isso, bacana. A professora Bárbara é uma colega nossa, uma amiga nossa, que participa também do grupo de pesquisa do GIEMEM, Grupo Interdisciplinar de Estudos em Modelagem e Educação Matemática, aqui da Universidade Estadual de Maringá, e tem acompanhado aí a gente nessa trajetória, na pesquisa, nas atividades com modelagem matemática, e por isso eu fiz o convite para que ela pudesse vir contribuir com a nossa aula de hoje, tá, pessoal? Professora, você quer colocar os slides aí para a gente? Por favor, deixa eu compartilhar a tela aqui. Fique à vontade e aí nós vamos conversando, nós vamos dialogando nesse movimento aí. Por favor. Bom, pessoal, então, bom dia mais uma vez, agradeço mais uma vez o convite do professor Wellington para conversar um pouquinho com vocês sobre a modelagem na educação matemática, mais particularmente sobre algumas vivências teórico-práticas que nós temos experienciado nos últimos anos de estudos e pesquisas sobre modelagem matemática. Quando o professor Wellington me fez esse convite para conversar um pouco com vocês sobre essa temática, que nos é tão cara, que é a nossa área de pesquisa, que foi minha área de pesquisa no mestrado, no doutorado, agora na prática profissional e também do professor Wellington, desde a graduação. A gente tinha vários caminhos por onde trilhar, e aí nós optamos em fazer essa discussão sobre aspectos teóricos da modelagem matemática a partir de algumas práticas vivenciadas por nós durante a nossa experiência profissional. Então, como o Wellington disse, eu sou professora da Universidade Federal do Paraná, do campus avançado de Jandaia do Sul, desde 2015, e ali nessa universidade eu atuo no curso de licenciatura em Ciências Exatas e na licenciatura em Computação, mais especificamente na licenciatura em Ciências Exatas, que forma também professores de matemática. Tenho atuado com as disciplinas de estágios supervisionados, práticas pedagógicas de matemática, 1, 2, 3, modelagem matemática. Então, muitas dessas vivências são decorrentes da minha prática profissional, tanto nas atividades de ensino, no curso, nessas disciplinas que eu mencionei, quanto em
projetos de pesquisa e extensão vinculados à Universidade Federal do Paraná, né, e também a essas atividades de ensino. Então, a gente tenta fazer com que o tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão, sempre se converse. Então, vocês vão ver que as experiências que nós optamos por trazer para esse debate estão vinculadas a esses diferentes âmbitos ali da universidade. Eu assisti algumas das aulas que são públicas de vocês, que foram desenvolvidas pelo professor Ueli. Vi que vocês já desenvolveram algumas discussões sobre ambiente de aprendizagem, alguns aspectos teóricos sobre a modelagem matemática. Então, considerando esse contexto, como eu disse para vocês, nós optamos por discutir a modelagem matemática nos diferentes níveis de ensino. Como é que se dá uma prática pedagógica com modelagem matemática nos anos iniciais, nos anos finais do ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, de repente na educação infantil, a gente já tem pesquisas que mostram essas possibilidades. Considerando esses ambientes, né, e as características da modelagem matemática, seria possível a gente desenvolver uma prática pedagógica com modelagem matemática, com uma mesma situação-problema, nesses diferentes níveis de ensino? Quais são as aproximações, os distanciamentos entre essas práticas, quando elas se dão nos diferentes níveis de ensino, considerando uma mesma situação-problema? Como que fica a análise do ambiente de aprendizagem nesses diferentes níveis de ensino, né? Como é que se dá o trabalho do professor, de orientação? Como se dá o processo de autonomia dos estudantes nesse ambiente de aprendizagem? Como é que a gente coloca um convite para atividades de modelagem matemática nesses diferentes níveis de ensino? Como é que a gente empreende todas as ações que são características intrínsecas a tarefas de modelagem matemática nesses diferentes contextos? Né? Então, diante de alguns desses questionamentos, né, a gente precisa fazer algumas opções aqui para discussão, eu resolvi trazer para o debate 3 experiências com modelagem matemática em 3 diferentes níveis de ensino. E aí a gente vai considerar uma mesma situação-problema, que é esse problema aí. Quanto de pele você tem? E mais, como podemos determinar a área da superfície corpórea de uma pessoa? Esse é um problema de modelagem matemática que foi publicado pela Michele Dias e pela professora Lourdes Verne de Almeida há alguns anos, né, em 2007, e é uma experiência que foi desenvolvida por essas pesquisadoras no âmbito do ensino superior, no curso de licenciatura, né? E aí a gente decidiu fazer algumas adaptações e desenvolver essa mesma atividade em outros níveis de ensino, o que levam a caminhos também distintos, né, e práticas distintas daquelas descritas e analisadas por essas duas autoras. Então, o que a gente vai discutir aqui são alguns aspectos sobre a modelagem matemática, com esses problemas que vocês estão vendo aí na tela de vocês, desenvolvidos em 3 diferentes níveis de ensino. No ensino médio profissionalizante, mais especificamente um curso de formação de docentes da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental em nível médio, na modalidade normal, é um nome bastante extenso, mas é o curso que a gente costumava chamar de magistério. O desenvolvimento desse mesmo problema no âmbito dos anos iniciais do ensino fundamental e no ensino superior. Essa atividade, né, e essa experiência foi escolhida não é só por conta das possibilidades que ela dá para discussão, mas porque eu, Bárbara, a vivenciei na condição de professora nesses diferentes níveis de ensino. Então, por mais que a gente tenha relatos, comunicações científicas publicadas de uma mesma atividade em diferentes níveis de ensino, existem coisas que a gente só consegue analisar e vislumbrar quando nós vivenciamos na condição de professor, né? No caso de professora. Então, por isso a escolha dessa atividade. Bom, então, eu optei por começar a discussão apresentando essa atividade no âmbito do ensino médio profissionalizante, porque, de repente, muitos de vocês que estão assistindo acabaram de sair do ensino médio, né? Ainda são recém-chegados no ensino superior, e, de repente, ali dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, venha o repertório matemático que não seja mais familiar, principalmente nesse momento que nós estamos ingressando no ensino superior.
Então, de repente, seja bacana a gente começar por essa experiência, para que a gente tenha um parâmetro de repertório matemático, por exemplo, dentro da atividade de modelagem matemática, para que a gente possa discutir, a partir dessa prática, como isso acontece nos anos iniciais e no ensino superior. Okay? Bárbara, e nós também temos Pode. bastante alunos que são alunos já egressos, né? Já possuem uma graduação, então a gente também tem esse público de que talvez já tenham vivenciado essas experiências com modelagem em outras oportunidades, né? Mas que pode ser que não conheciam a experiência como sendo de modelagem matemática. Né? Alguns cursos que nós temos da área de bacharelado, por exemplo, né? E essas pessoas são os nossos alunos, algumas dessas pessoas são os nossos alunos, então podem ser que vocês já tenham vivenciado algumas experiências de modelagem matemática na sua trajetória enquanto profissional, né? E aí, esse momento é talvez para a gente dar um significado, dar um sentido daquela experiência, pensando nesse movimento da prática pedagógica, né? Pensando nesse encadeamento, não sei nem se seria encadeamento, mas nesse experienciar a atividade a partir, com um olhar da educação, né? Olhando para aquela experiência com vistas a uma prática, uma metodologia de ensino, né? Algo nesse sentido. Então, esse é um momento da gente olhar para aquilo que talvez a gente já tenha experienciado e dar um outro significado para aquilo, né? E também a partir dessa fala da professora Bárbara, nós entendermos, né, como que a gente pode desenvolver as nossas experiências em sala de aula enquanto professores de matemática. Então, acho que esse momento é um momento ímpar da formação de vocês para que a gente entenda o que é modelagem a partir das nossas aulas e a partir do que os nossos convidados aí estão contribuindo com a gente, para que a gente possa pensar nas nossas experiências, né, e conduzir a nossa prática pedagógica de modo que ela também tenha sentido e significado para os nossos alunos, tá? Só complementando o que você disse, Wellington, eu acho esse movimento de ressignificar as nossas práticas, além de essencial, né, no momento formativo para estudantes de cursos de licenciatura, além de riquíssimos, muito interessantes, porque a gente começa a vislumbrar aqueles momentos vivenciados com outros olhares. Então, de repente, as experiências que para a gente tenham sido muito ruins passam a ter um caráter mais especial, ou sejam agora olhadas de uma outra forma, e o contrário também, né? Experiências que para nós, de repente, tenham sido muito boas nas aulas de matemática, de repente agora a gente olha com esses óculos de professores e professoras e não sejam tão legais, né? É muito comum que a gente se lembre da gente mesma no ensino médio como alunos muito bons em matemática, e eu era muito bom em matemática, nas aulas de matemática, e aí agora quando a gente começa a olhar para os ambientes de aprendizagem daquelas aulas, a gente fala, putz, eram aulas pautadas no paradigma do exercício, com caráter técnico, de repente era por isso que eu me dava tão bem, né? Então é muito bacana que a gente olhe para isso. Sim. Particularmente, pode falar. Pode Não, sim, eu concordo contigo, né? E eu acho que é bem isso mesmo. E é por meio desse ressignificar que nós também vamos nos constituindo professores, né? É aí que a gente vai construindo a nossa identidade, né? É aí que a gente vai organizando as nossas experiências, as nossas práticas, e é isso que vai dando identidade para nós, porque a gente vai aprendendo, né? A partir disso, a partir desse movimento reflexivo. E eu acho que é por meio dessas experiências, desse ressignificar, que nós vamos construindo aí a nossa identidade, né? Exato. E aí você mencionou que vários dos estudantes, né, daqui que estão nos assistindo, de repente tenham outra formação. E aí, de repente, nesses outros cursos, nessas outras formações, ou no ensino médio, no ensino fundamental, a nossa experiência como estudantes, né, na educação básica, nós tenhamos vivenciado a modelagem matemática, mas num ambiente em que o objetivo do professor era ensinar matemática. E agora a gente vai tentar olhar para essas atividades, para essas mesmas tarefas,
com outros olhares, né? Por exemplo, quando a gente desenvolveu essa atividade, quanto de pele você tem nesse contexto de um ensino médio profissionalizante, o nosso objetivo, para além dos objetivos da pesquisa, né, que essa atividade se deu num contexto de pesquisa, na ocasião do meu desenvolvimento da pesquisa de mestrado, cuja referência está aí, para aqueles estudantes o objetivo era aprender matemática. E naquele momento, o nosso objetivo enquanto professores era ensinar matemática. No entanto, quando a gente desenvolve essa mesma atividade no âmbito do ensino superior, num curso de licenciatura, a gente quer fazer outra, a gente quer olhar para outras coisas. Né? O objetivo é entender como se dá uma prática com modelagem matemática, como o professor pode orientar essa atividade, e isso vai moldando as formas como a gente desenvolve essas atividades. Né? E acho que isso fica bastante claro na medida em que a gente vai relatando essas experiências aqui também. Perfeito. Bom, então, como eu disse, essa atividade foi desenvolvida no âmbito do ensino médio, com o curso de formação de docentes, era uma turma de terceiro ano do curso de formação de docentes. Esse curso tem duração de 4 anos, então eles estavam no penúltimo ano. Essa turma era constituída por 14 estudantes e eles foram organizados em 3 grupos para o desenvolvimento das atividades. É importante salientar que quando nós discutimos com os alunos sobre algumas possibilidades de aulas de matemática, eles relataram nunca ter vivenciado aulas em que assuntos não necessariamente matemáticos foram tratados naquele ambiente. Então, pelos relatos das experiências, das vivências desses 14 estudantes, nós percebemos que provavelmente eles teriam vivenciado até aquele momento pouca ou nenhuma prática com modelagem matemática no decorrer das suas vidas escolares. Isso tem algumas implicações para o desenvolvimento dessa atividade. Nós assumimos, e eles também, que era a primeira experiência com modelagem matemática, mesmo sem ser nosso objetivo discutir o que era modelagem matemática. Então, essa atividade demorou 10 horas aula para ser iniciada, desenvolvida e concluída. E as atividades que vieram depois dessa, que nós não relataremos aqui, foram desenvolvidas durante uma carga horária um tanto menor, porque a gente já conseguia entender mais ou menos qual era a nossa posição enquanto professor, enquanto estudantes naquele ambiente de aprendizagem, em que o professor não ia me dar uma resposta de cara. Eu precisaria investigar algumas possibilidades matemáticas e não matemáticas para responder os problemas que emergiam a partir daquela situação, problema que era posta. Então, essa atividade, ela demorou uma quantidade significativa de aulas, né? Foram 10 horas de aula. No entanto, como a gente vai ver, muitos conceitos matemáticos que fazem parte da matriz curricular do ensino médio foram discutidos no decorrer dessas 10 horas de aula. De repente, muito mais conceitos do que a gente conseguiria fazer em 10 horas de aula se estivéssemos trabalhando com base no paradigma do exercício e com referência na matemática pura ou na semi-realidade. Então, para esses estudantes, nós propusemos esse problema, né? A gente fez esse convite para a modelagem matemática a partir de alguns questionamentos, né? Nós começamos a questioná-los como será que os médicos fazem para determinar quanto de remédio a gente pode ingerir, por exemplo. Né? E aí a gente começou a questionar quanto pesam os nossos órgãos, e qual seria o maior órgão do corpo humano. E aí logo a turma se entrosou e se engajou naquela discussão e mencionaram que o maior órgão do corpo humano poderia ser a pele ou o intestino, até que a gente chegou num consenso, a partir de algumas pesquisas, que o maior órgão do corpo humano, em termos de peso e, de repente, em termos de área, poderia ser a pele. E aí a gente partiu para o processo de investigação desse tema e investigação matemática. Essa discussão maior sobre qual seria o maior órgão, como eu posso investigar quanto de pele a gente tem, ela se deu no âmbito da turma, com os 14 alunos discutindo juntos. Como eram 14 alunos, deu para a gente fazer essa discussão de modo que todos participassem dela. Né? Porque se de repente se a gente tivesse 45 alunos, a gente não conseguiria fazer essa discussão de modo a abarcar todos os estudantes. A gente já precisaria ter dividido eles logo de cara em pequenos grupos para que a discussão fosse mais proveitosa para todos os sujeitos ali envolvidos. E aí, a partir dessa discussão no âmbito da turma, que foi mais geral, a gente foi para os pequenos grupos, e esses pequenos grupos investigaram e desenvolveram estratégias matemáticas
para responder a esse problema, quanto de pele você tem. De modo geral, a primeira estratégia dos estudantes foi construir um molde do corpo humano, aproximando o nosso corpo humano de figuras geométricas espaciais, de formas geométricas espaciais. Então, a cabeça, eles aproximaram de uma esfera, os braços de cilindro, o nosso tronco de um tronco de cone, e por aí vai. E aí a gente começou o processo de investigar quanto de área tem cada uma das partes do nosso corpo, eles somaram essas medidas, validaram essas medidas usando uma fórmula bastante conhecida, que é a fórmula de Mostello, para ver se o resultado a que eles tinham chegado era coerente. E depois disso, eles queriam criar uma fórmula que descrevesse quanto de pele a gente tem dependendo do nosso peso. E aí nós partimos para o estudo de funções. Então, para a gente ter uma ideia dessas construções e desses modelos matemáticos criados por esses estudantes, o primeiro modelo matemático criado foi esse desenho que vocês estão vendo aí, em que eles aproximam cada parte do corpo de uma forma geométrica espacial. Depois de fazer esse desenho, eles foram desenvolver os cálculos, Então, quanto de pele tem a nossa cabeça, considerando que ela seja uma esfera? Quanto de pele tem o nosso tórax, considerando que ele seja um tronco de cone? Esse processo foi bastante demorado, Porque embora o estudo das áreas das figuras espaciais sejam conceitos estudados durante o ensino fundamental, foi preciso que a gente retomasse esses conceitos e os ensinasse para esses estudantes. Então, essa atividade, ela serviu para que a gente ensinasse novos conceitos que aparentemente não haviam sido aprendidos por esses estudantes, por meio da modelagem matemática. Então, por isso foi um processo demorado. Eles somaram uma quantidade de pele de cada um dos membros, chegando a uma medida de aproximadamente 1,90 metros quadrados, de pele. E depois disso, ali na última imagem, eles foram determinar essa função. Eles descreveram uma função afim, que nos diz a quantidade de pele que temos, em termos de área, dependendo do nosso peso, da nossa massa. A gente sabe que a função afim não é a melhor das funções, se a gente for considerar esse estudo do ponto de vista da matemática aplicada, por exemplo, que representa essa situação. No entanto, para aquele conjunto de dados que eles tinham, essa função descrevia muito bem aquela situação. Então, se eu considerasse a quantidade de pele que eu tenho, que o professor Wellington tem, que o meu esposo tem, e os nossos pesos, esse conjunto de dados de 3 pessoas, essa função descrevia muito bem aquele conjunto de dados. O que a gente quer dizer com isso? Nós conseguimos estudar aqui conceitos matemáticos que estão previstos no currículo do ensino fundamental e do ensino médio. Outros tipos de funções seriam muito bem-vindos aqui, mas nós optamos por tratar e trabalhar todos os aspectos intrínsecos a esse modelo que eles criaram, que era o da função afim. A partir desse modelo, na forma algébrica, nós podemos trabalhar a construção de gráfico, a forma algébrica de uma função. O que significa um coeficiente angular, um coeficiente linear numa função afim? Quais as interpretações desses valores em termos da situação problema estudado? Então, aqui nessa imagem que vocês estão vendo, a gente tem vários modelos matemáticos. Um modelo matemático na forma de figura, de imagem, que são esses bonequinhos que eles fazem no primeiro momento. Modelos matemáticos aqui na forma numérica, quando eles determinam a quantidade de pele de cada um das partes do corpo, e uma representação matemática na forma algébrica aqui dessa função. E muitos outros modelos também surgiram, Eles construíram grafos no decorrer dessa tarefa. Então, todos esses conceitos matemáticos foram inseridos, discutidos, investigados por meio da atividade de modelagem matemática. Certo? Utilizaram diferentes registros, Diferentes registros. E o interessante foi que quando a gente pensou em desenvolver essa atividade, nós assumimos que o cálculo da área de superfícies de formas geométricas, por exemplo, já fazia parte do repertório dos estudantes, bem como função afim. No entanto, no decorrer desse processo, nós nos deparamos com essas situações, que os estudantes não se lembravam que era uma função afim. Então, nós, na condição de professores, precisamos pensar em como ensinar esses novos conceitos. A gente não estava preparado
antes desse momento para ensinar novos conceitos. A gente achou que os alunos usariam conceitos que já faziam parte dos seus repertórios, porque a gente pode desenvolver atividades de modelagem com diferentes objetivos, né? E aí, nesse momento, não era inicialmente o nosso objetivo ensinar novos conceitos, mas acabou se tornando um desses objetivos no decorrer da atividade, porque a gente sentiu esse engajamento e esse pedido dos alunos a partir do momento em que eles aceitaram esse convite para esse estudo matemático e não matemático dessa situação problema. Esse planejamento se deu de forma bem diferente quando a gente pensou em desenvolver essa atividade nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, quando duas alunas minhas, né, a Tainá Santos e a Camila Cassoli, pensamos e planejamos, dentro de uma disciplina de prática pedagógica de matemática, em desenvolver essa tarefa com alunos de 7 a 9 anos, nós pensamos que matemática eles podem querer usar e eles são capazes de usar, ou que a gente pode ensinar para que eles respondam a esse problema, né? E aí a gente planejou um monte de coisas, porque assim, estudantes com essa idade, eles têm algumas noções sobre a área, mas como que a gente poderia sistematizar e abordar esses conceitos matemáticos? Então, nós planejamos uma série de ações e o uso de alguns materiais didáticos manipuláveis para que a gente pudesse abordar esses conceitos, essas noções matemáticas com esses estudantes. Então, nós desenvolvemos essa atividade no decorrer de 4 horas aula, com 9 estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental, com idade entre 7 e 9 anos, e esses estudantes também foram organizados em 3 grupos. E desses grupos surgiram estratégias diferentes, então, de acordo com os repertórios matemáticos desses estudantes. Então, desses grupos surgiram 2 estratégias diferentes. A primeira delas, que expressa já uma sistematização de conceito matemático, né, na forma algoritmizada, um dos estudantes pensou em multiplicar o tamanho da altura de um aluno pela largura desse aluno, né? Ele aproximou o corpo dele de um retângulo e quis calcular a área desse retângulo. E não só isso, ele disse que a gente tem que multiplicar por 2, porque tem que ser a medida da frente e a medida das costas, né? E foi esse cálculo que ele fez. Então, esses 2 estudantes que pensaram nessa estratégia, eles já conheciam o algoritmo da multiplicação, mas nem todos os alunos ali desse grupo conheciam esse algoritmo, eles estavam começando a aprender o que é soma, né? Então, especificamente esse grupo fez o seguinte, eles multiplicaram a altura do aluno por 2, que era 130 centímetros, então a gente já pensou em levar trenas e fita métricas, porque nós achamos que esse material seria usado por esses alunos. Eles multiplicaram a largura dos alunos por 2 e multiplicaram uma medida pela outra, chegando à quantidade de pele desse aluno, que era quase 2 metros quadrados, 1,97 m. Aqui a gente tem um erro de cálculo, né? Porque se a gente fosse calcular a área usando essa estratégia que eles pensaram, a gente deveria multiplicar a medida da altura pela largura e multiplicar esse resultado por 2. Mas eles duplicaram as medidas, né? Então, ali deu o dobro da quantidade de pele que eles têm. E aí, esse resultado também é interessante, porque quando eles chegam nessa quantidade de pele de 1,97 m², a gente pergunta, mas que medida é essa? Então, a gente tinha uma mesa imensa na sala de aula, e aí a gente foi medir aquela mesa, e a gente queria mostrar para eles o que eram 2 m², que era a medida em que eles tinham chegado. E a partir dessa discussão matemática com esses estudantes, não vai dar para a gente detalhar muito, eles falaram, é impossível a gente ter tudo isso de pele, a gente é muito pequeno para ter tudo isso, então tem um erro aí, né? Um dos alunos falou, a gente tem metade disso daí, dessa medida. E aí a gente partiu para essa segunda estratégia, porque eles queriam desenhar o corpo deles, porque eles acharam que a representação de um retângulo seria muito ruim. Então, nós pensamos já a priori que eles iam querer desenhar, a gente levou rolos de papel craft, eles realmente se desenharam no papel, recortaram o molde do corpo deles, e aí nós nos questionamos, né? Como a gente poderia explicar para esses alunos e ajudá-los a medir esse espaço? E aí a gente precisa de uma unidade de medida, e eles pouco conhecem o sistema métrico de medida ainda, né? Então, como abordar o sistema métrico? O que a gente fez? Nós recortamos esses quadradinhos brancos que vocês estão vendo, tem 10 centímetros de lado,
E aí a gente levou vários deles, e eles cobriram todos esses espaços com esses quadradinhos. Então, bastava contar quantos quadradinhos de 10 centímetros de lado caberiam nesse espaço. E aí, depois desse processo, eles descolaram os quadradinhos e colaram num quadrado grande de papel craft, parecido com esse que aparece na tela de vocês, e colaram todos esses quadradinhos preenchendo o espaço para ver se eles tinham mais ou menos que 1 metro quadrado de pele. Então, esse processo gerou discussões matemáticas muito ricas, né, e discussões sobre aspectos da realidade também muito interessantes, até que eles chegassem na seguinte conclusão. Bom, na parte da frente, couberam apenas 37 quadradinhos, né? Mas nós consideramos frente e costas. Então, nós fizemos a multiplicação. 37 vezes 2, que é igual a 54 decímetros quadrados, porque eles concluíram que se o quadrado tem 10 centímetros de lado, ele tem 1 decímetro quadrado de área. Depois, nós colocamos 74 quadrados de 10 centímetros quadrados. Daí sobrou, pois caberia 100 quadradinhos no papel de 1 metro quadrado. Faltaram 26 quadrados para preencher tudo. Então, essa conclusão, né, esse relatório dos estudantes, assim como esses desenhos recortados deles, também são os modelos matemáticos criados por esses alunos dos anos iniciais para responder a essa problemática. Então, observem que nos anos iniciais, a gente conseguia prever mais ou menos qual é o repertório matemático deles, mas nos exigia um planejamento maior quanto ao uso de materiais didáticos manipuláveis, nesse caso, para que eles pudessem concluir matematicamente algumas coisas em relação a esse problema. E os modelos matemáticos, eles estão ali na linguagem natural, né, na língua portuguesa, escrito, um texto, e os desenhos recortados que eles fizeram, né, além do algoritmo da multiplicação também, no caso de um dos primeiros grupos. Que são as formas de representar a situação, né? Que eles desenvolveram, que eles foram convidados a investigar. Então, a forma como eles encontraram para representar essa situação, a solução para essa situação, são por meio desses registros, né? Que está totalmente adequado à faixa etária, ao nível de escolaridade desses alunos. E aí, a gente entra numa discussão importante sobre, e isso a gente vem discutindo ao longo da disciplina, que é o que é um modelo, né? Será que o modelo ele é só uma expressão algébrica, né? Então, não. O modelo é algo que representa, né, que permite a gente compreender a situação que foi estudada ali, por meio da matemática, com a matemática. Então, o modelo ele assume diferentes formas de representação, né? Exato. E aí, se a gente for calcular a quantidade de pele desses estudantes usando a fórmula de Musteller, né, que é a mais indicada para esse cálculo, a gente vai ver que as medidas a que eles chegaram estão muito próximas da medida encontrada quando a gente utiliza a fórmula de Musteller, o que mostra a validade. Não a validação, mas a pertinência desse modelo matemático, né, para responder a situação. E como os erros são encarados como oportunidades de discussões matemáticas, e não como, poxa, você errou, não é assim que se faz. Não, né, a gente vai investigar. Mas por quê que deu esse valor? Será que esse valor é coerente? De repente, se aquela conta se desse de forma solta, com referência na matemática pura, eles não poderiam fazer essa comparação. Poxa, é impossível ter tudo isso de pele, eu sou muito pequeno para ter tudo isso de pele, né? Então, a forma de validar os resultados calculados, né, investigados por eles, quando a gente trabalha com referências em situações reais, eles ganham um outro sentido, né? E tornam esse processo matemático muito mais rico. E se por um lado, aqui nessa situação, a gente conseguiria prever mais ou menos que matemática eles sabiam, não que a gente conseguiria prever todos os encaminhamentos, bem longe disso, porque surgiram coisas que nem tinham passado pela nossa cabeça, por exemplo, o uso do algoritmo, né? Nós não imaginávamos que eles iam querer usar o algoritmo da multiplicação. Quando a gente desenvolve essa mesma atividade no ensino superior, parece um desafio, porque o repertório matemático de um aluno que está no terceiro ano de um curso de licenciatura em matemática é muito mais amplo que isso. Então, ele pode usar desde uma multiplicação
até uma função na sua forma mais rebuscada, né? Um cálculo, de repente, de várias variáveis para responder a esse problema. Então, as possibilidades parecem mais amplas, sem entrar no mérito da discussão da criatividade e tudo mais. Então, essa atividade, ela também foi desenvolvida com alunos do ensino superior. Eu desenvolvi com estudantes da disciplina de Prática Pedagógica 2 de Matemática, no segundo semestre do ano de 2019, né, do ano passado. Participaram dessa atividade 5 estudantes, organizados em 2 grupos, e como era uma atividade de sala de aula, ela não foi publicada, por isso não tem referência aqui. Então, todas as imagens que vocês verão são registros de notas de aula, tá? da minha disciplina, meus registros e dos meus estudantes. Então, essa atividade com os alunos do ensino superior foi desenvolvida no decorrer de 2 horas de aula. O convite do ensino médio, a gente partiu da ideia de remédio, de médico e tal. No ensino, nos anos iniciais, a gente começou a falar sobre animais de estimação. Será que tem animais que trocam de pele? E aí os alunos começaram a falar do dragão de Komodo, sobre a cobra que troca de pele, sobre as nossas células mortas que saem durante o banho, até que a gente chegou nessa discussão de quanto de pele a gente tem. E aqui no ensino superior, a gente começou a investigação falando sobre doação de órgãos, porque a gente já vinha discutindo isso de algumas aulas anteriores sobre a doação de órgãos no Brasil. E aí a gente começou a discutir que órgãos a gente poderia doar em vida e quais a gente poderia doar depois da morte. E aí surgiu a discussão sobre a doação de pele, né? Então a gente começou a falar sobre o primeiro transplante de rosto, enfim. E aí a gente propôs essa temática, quanto de pele você tem. Então, no primeiro momento, os alunos quiseram fazer o quê? Criar uma função, que é o repertório matemático, de repente, que seja mais natural para eles naquele contexto e que esteja mais próximo, porque eles estão cursando matemática 1, 2, 3, 4, física 1, 2, 3, 4. Então, a gente lidar com funções o tempo todo. Mas aí, para descrever essas funções, eles precisavam de algumas medidas. Por exemplo, então, eles queriam considerar o peso de uma pessoa, né, e a quantidade de pele que ela tem, seriam as 2 variáveis. Mas como saber quanto de pele eu tenho sem usar a fórmula de Mosteller, que diz que eles não poderiam usar? E aí, olha que interessante, a estratégia utilizada para calcular quanto de pele eles tinham, para que eles pudessem coletar esses dados para descrever uma função, foi muito parecido com as estratégias que foram delineadas para os outros níveis de ensino, mais particularmente no ensino médio. Isso. Também no ensino médio. Então, eles também aproximaram o corpo de figuras geométricas, e aí a gente trouxe os sólidos geométricos e tal. Eles calcularam essas medidas, quanto de pele tem cada um dos membros ali do corpo, validaram a medida para alguns membros, então eles falaram, a gente tem que fazer só com mulheres, ou só com porque tem diferença, né? Então, elas consideraram medidas só de mulheres ali na turma, validaram, viram que essas medidas estavam boas, estavam próximas, e aí eles foram para o estudo direto no GeoGebra, que é um software de geometria livre, muito interessante ser estudado, porque ele permite que a gente vislumbre uma representação gráfica dessa função, uma representação numérica aqui nessa tabelinha, e uma representação algébrica, que a gente já vai ver, que é a função escrita na forma algébrica. Então, eles descreveram o conjunto de dados ali que elas tinham, e a partir desse conjunto de dados, começaram uma investigação no software. E aí, essa investigação no software, ela muda a forma como a gente pensa matematicamente. Né? Como vocês podem ver aqui no cantinho, depois de colocar esses pontos aqui no gráfico, a gente pode escolher uma dessas funções e ver como ela se adequa a esse conjunto de pontos. Não só isso, aqui nessa telinha aqui embaixo, a gente pode analisar, avaliar simbolicamente, né? Colocar a quantidade de pele que a gente tem e verificar, ou colocar o quanto de massa a gente tem e verificar quanto de pele a gente teria. Então, a gente começa um processo de investigação matemática sobre funções. Qual seria a função mais adequada para esse conjunto de dados? Como eu poderia descrever essa função sem usar o software? Porque para a gente escrever uma função polinomial de grau 2, por exemplo, a gente deveria usar um sistema de equações lineares. E aí, que métodos a gente poderia usar para resolver esse sistema de equações lineares? Será que isso é passível de ser utilizado no ensino médio, no ensino fundamental? Porque aqui
o curso era de formação de professores. Então, as discussões elas vão por outros caminhos, e as discussões matemáticas também ganharam outros significados. Mas esses são alguns dos modelos matemáticos criados por essa turma para discussão dessa atividade. Então, isso nos leva, né, só para a gente fechar algumas ideias, a algumas reflexões a respeito desse ambiente de aprendizagem gerado por atividades de modelagem matemática nos diferentes níveis de ensino, né? Quanto à orientação dos professores, a gente vê que em determinados níveis de ensino, como nos anos iniciais, pode ser que esse assessoramento dos estudantes, esses estudantes precisam ser mais assessorados, né? A gente precisa lidar com eles mais de perto, principalmente nesse contexto que a gente escreveu, em que nós estávamos ensinando novos conceitos, né? Então, a gente precisa dessa relação mais próxima. Não significa que os estudantes não estão se desenvolvendo, né, e desenvolvendo a sua autonomia. Pelo contrário, o trabalho de orientação do professor é muito difícil, né? A gente não está se eximindo da tarefa de ensinar, mas a gente precisa saber que perguntas fazer e fazer perguntas e o que acontece se, para que a gente consiga pensar em possibilidades matemáticas para que os alunos desenvolvam sua autonomia, respeitando o repertório matemático de cada uma desses níveis de ensino, né, desses sujeitos, e os modelos matemáticos utilizados e que são possíveis de ser utilizados em cada um desses níveis de ensino, né, e que são coerentes, respondem ao problema, né, não precisam se dar na forma algébrica, eles não precisam ser capazes de fazer previsões, né? Nos anos iniciais, no ensino fundamental, no ensino médio, basta que esse modelo descreva aquela situação. E essa descrição pode se dar de forma escrita, pode se dar por um gráfico, por um desenho, por uma maquete, né? Como a professora Maria Salete Benvenuti diz, e por aí vai. E todos esses condicionantes levam a uma organização do ambiente de aprendizagem diferente em cada um dos níveis de ensino, porém, conservando características que são essenciais à modelagem matemática, né? A ideia da investigação, da problematização de um tema com referência na realidade, em que o professor é orientador e vai ser ele e os outros estudantes nessas relações mais democráticas que são criadas nesse espaço, que vão ser responsáveis por se perguntar a todo momento: e o que acontece se? Que é aquela perguntinha que o professor Ulisses Mose coloca no texto sobre os ambientes de aprendizagem, né? Para que a gente possa investigar essa temática do ponto de vista social, do ponto de vista matemático, desenvolvendo discussões reflexivas sobre esse assunto, para além das discussões referentes aos conceitos matemáticos. Não, é isso mesmo. E assim, e como fica nítido como a modelagem ela pode ser desenvolvida nos diferentes níveis de ensino, né? E como que essa autonomia, a construção dos modelos, a organização desse ambiente, o trabalho do professor, o papel dos alunos, eles acabam sendo semelhantes em todos os níveis de ensino, por conta da modelagem matemática. Então, assim, a modelagem ela tem as suas especificidades que, independente do nível de ensino, ela pode ser desenvolvida e ela apresenta algumas características, alguns aspectos que são característicos da atividade de modelagem matemática, da prática com modelagem, né? Isso fica muito evidente nos 3 exemplos que você trouxe com a mesma atividade. E isso mostra para nós também que são os alunos, né? Deixa isso evidente que o papel dos alunos, né? O que eles fazem na atividade é que faz com que a atividade ela seja desenvolvida nesses diferentes níveis e assuma essas características, né? Dando possibilidade para que ela seja desenvolvida nesses diferentes níveis. Isso ficou muito, muito claro nos 3 exemplos. Só para finalizar, assim, uma coisa que eu queria ressaltar, né, de tudo que o Wellington sistematizou e sintetizou também, é como essas relações elas ficam menos verticais no ambiente de aprendizagem gerado pelo desenvolvimento de atividade de modelagem matemática. Né? A voz do professor é historicamente legitimada. Tudo o que a gente diz na condição de professor é acatado sem questionamento pelos estudantes.
E isso vai para água abaixo quando a gente está no ambiente de aprendizagem de modelagem matemática. As vozes dos outros estudantes, de todos os estudantes, elas passam a ter mais sentido e ser mais valorizadas entre seus pares, né? Porque pode ser que eu, Bárbara, não entenda nada sobre o dragão de Komodo, que não entendo mesmo. Então, quando eu coloco essa discussão para os alunos dos anos iniciais, eles começam a falar sobre o dragão de Komodo e sobre a troca de peles de cobras venenosas ou não venenosas, eu não entendo nada sobre isso, não entendo mesmo. E aqueles aluninhos tão pequenos, eles sabem muito sobre esse assunto. Então, para aqueles alunos, para aquela turma que estava ali, a voz do aluninho que começou a falar sobre o dragão de Komodo é muito mais importante do que a minha voz, da professora Bárbara, porque eu não entendo nada do dragão de Komodo. E para eles, aquilo é mais importante naquela atividade, né? E isso acontece também nos outros níveis de ensino. E essas relações são essenciais se a gente quer desenvolver uma educação libertadora, cumprindo o currículo, ensinando matemática, né? Sem fugir nada disso, mas relações que permitam que os sujeitos envolvidos nesse processo sejam autônomos, dentro e fora da escola, porque a escola é a vida. Que é isso que a gente espera do processo educacional, né? Claro. Quando a gente se engaja nesse processo educacional, a gente espera que esses conhecimentos, os conceitos, né, a construção dos saberes, eles estejam a serviço da pessoa, né? E não só para a questão do mundo do trabalho, né? Porque daí a gente pragmatiza muito esses conhecimentos, esses saberes, mas para que a pessoa possa se constituir como pessoa, né? Como ser humano, como cidadão, e ele possa exercer as suas funções, os seus papéis numa sociedade, né? E é isso que a gente espera de todo o processo educacional com matemática, por meio da matemática, né? Eu acho que a modelagem vai muito ao encontro disso, né? Porque a gente trabalha, a gente problematiza, a gente investiga situações com referência na realidade, né? Com situações que fazem parte do nosso cotidiano, que fazem parte dos nossos interesses, né? E ficou muito evidente também na fala da professora Bárbara que a gente consegue encontrar alguns elementos aí que são característicos da modelagem, né? Nas três experiências, como um convite, como a problematização, como a investigação, como a mobilização, né, de estratégias, pensar matematicamente para resolver, né, aquela situação. Então, a gente consegue visualizar isso, compreender isso, né, nos três exemplos. Né, nos três exemplos que eu digo assim, com uma mesma atividade em três níveis diferentes, né, três níveis de ensino diferentes. Isso fica muito, muito claro. Professora, você gostaria de contribuir mais com mais alguma coisa? Alguma reflexão aí para a gente finalizar a nossa conversa? Eu gostaria de falar muitas outras coisas, mas como eu sei que a gente tem um tempo, eu espero que a gente possa discutir em outros momentos, né, em outras aulas, em outros espaços também de discussões. Espero encontrá-los nos eventos da área, porque eu sei que o professor Wellington deve fazer esses convites a vocês para que a gente possa discutir um pouco mais de perto sobre a educação matemática e a educação matemática por meio da modelagem matemática, com mais tempo, com base em outras experiências e compartilhando também um pouco das experiências de vocês. Então tá bom. Professora, eu agradeço por você ter aceitado o nosso convite e vir aqui abrilhantar as nossas experiências pedagógicas, né? Discutindo com a gente um pouco sobre modelagem matemática, dentro da sua vasta experiência, dos seus conhecimentos, das suas experiências teóricas, práticas, né? Então a gente fica muito feliz em poder compartilhar esse momento da nossa formação com você e você ter aceitado a vir aqui contribuir com a gente, tá? Muito obrigada a você de novo. Wellington, professor Wellington é meu amigo pessoal e um pesquisador que eu muito admiro e fico muito feliz de poder discutir com você agora com as nossas turmas, né? Com as suas turmas e com as minhas turmas. A gente que fica muito feliz. Professor, então, obrigado mais uma vez e a gente vai
a gente continua o nosso diálogo em outros espaços, em outros ambientes e em outras oportunidades, tá bom? Obrigada, Então, um abraço para todo mundo. Obrigado a você. É. Gente, vou finalizar aqui a apresentação e a gente continua, então, as nossas discussões e as nossas experiências nas nossas aulas, tá bom? Um abraço, se cuidem e a gente se encontra nas próximas oportunidades. Até mais, pessoal.